A medida provisória 881 foi editada no dia 30 de abril, está em vigor e cria garantias para atividades econômicas de livre mercado. Mais conhecida como MP da Liberdade Econômica, ela tem o objetivo de reduzir a burocracia e incentivar o empreendedorismo e a competitividade. E, além disso, criar até 4 milhões de novos empregos em 10 anos. Pelo menos é o que pretende a equipe econômica do governo. Se tudo correr dentro do que espera o governo, pequenos empreendedores poderão sair da informalidade, como é o caso da Cássia. Gerente desse salão, ela também é maquiadora e diz que já pensou em abrir o próprio empreendimento, mas adiou os planos. De acordo com essa burocracia, eu e tantos outros colegas de trabalho também optam por trabalhar informalmente, fazendo atendimento a domicílio ou às vezes na sua própria residência, para tentar um pouco dar uma aliviado financeiramente nas taxas que hoje o governo exige da gente para a gente estar regularizando essa situação. A MP precisa ser votada até o dia 28 de agosto, tanto na Câmara quanto no Senado. Caso contrário, pode caducar, ou seja, perder a validade. Muito bem. Gabriel, eu percebi uma coisa aqui, vou pedir seu comentário. Isto vai ser um auxílio importante justamente para essa pessoa, esse pequeno empreendedor, essa microempresa que pode nascer, mas também haverá algum benefício já para empresas grandes também? Para empresas grandes, a gente entra em outra discussão, que é muito uma vertente bem específica da MP, que é discutir o abuso de regulação. Eu acredito que esse vai ser um tópico muito interessante para empresas grandes. Que é o quê? Ela prevê que o Estado deve se abster a somente aquilo que ele deve, ele não deve ter uma ingerência maior dentro de uma empresa ou de um negócio. Então, o que acontece? Por meio de uma série de regras de não cobrar certidões que não precisam, não criar obrigações que geram reserva de mercado ou impeçam a livre economia, você tem uma questão, uma discussão entre um abuso a empresa entrar com uma ação contra o governo por abuso de regulação. Então, isso vai ser uma discussão muito grande para empresas grandes, para quem tem um poder maior de lutar contra isso. Porque o pequeno empreendedor ele ainda acaba refém da própria economia. Ele está lutando todo dia para estar de pé. Então, essa discussão fica um pouco longe para ele, mas para grandes empresas é muito interessante. Naturalmente, todo país tem necessidade de empresas grandes funcionando bem, porque elas geram muitos empregos, não é? Essa questão, a medida provisória não ataca diretamente as dificuldades das grandes empresas, porque, por exemplo, a gente sabe que um funcionário de uma empresa, se ele ganha um salário mínimo, ele deve custar o dobro desse salário mínimo para a empresa. Isso deve ser atacado mais para frente na reforma tributária, você acredita? Ou terá algum alcance nessa medida provisória? Tributária não, reforma trabalhista. Teria que ser outra reforma trabalhista, né? Nesse caso para empresas de maior porte, com relação à remuneração do pessoal. Mas isso é voltado mais para a área trabalhista, né? Que ainda poderia ser melhorado ainda com relação ao que já foi feito até hoje. A tributária não pode ajudar um pouco na questão dos impostos? Pode ajudar um pouco, mas com relação no relacionamento da empresa com o empregado, aí realmente é na legislação trabalhista, que precisaria mexer ainda mais. Veja, é uma consideração muito importante a ser colocada, porque historicamente no Brasil, e todo o desenvolvimento econômico do Brasil, isso eu quero retornar lá atrás, séculos atrás, na verdade, foi muito importante a participação do Estado para que promovesse o crescimento econômico. É importante lembrar que nós, tardiamente, na América, começamos o nosso desenvolvimento econômico porque era tudo proibido, né? Qualquer atividade industrial, por exemplo, até mesmo imprensa era proibido, isso na época da colônia, até Dom João VI viu, eu estou falando isso de 1808, não é isso? Enquanto outros países já tinham um desenvolvimento maior, industrialização, nível de alfabetização, universidades já instaladas em toda a América, e no Brasil não havia. Então nós começamos tardiamente. Para que começasse a ser feito, vamos dizer assim, esse início do desenvolvimento econômico a partir da independência, foi muito necessária a presença do Estado para que pudesse organizar melhor esses recursos de modo a promover um crescimento econômico de forma sustentável. Depois veio a industrialização e, enfim, outras medidas que foram tomadas pelo governo central.
Mas, veja, houve até um sucesso razoável, né, da sociedade brasileira, do povo brasileiro, pela presença do Estado nesse desenvolvimento. Tanto é que hoje nós temos uma economia, apesar de nós a criticarmos tanto, principalmente por causa do momento que estamos passando agora, aliás, saindo, né, de uma grande crise econômica, mas nós conseguimos desenvolver uma economia forte. É a oitava, ela flutua, né, um pouco para cima, um pouco para baixo, mas a oitava economia do mundo. Uma economia diversificada, produzimos de tudo aqui dentro. Temos um setor agrícola de alta tecnologia, com produtos que eram muito improváveis, inclusive nós produzimos e hoje nós somos líderes tanto em produção quanto em exportação. Tanto também na indústria, muito diversificada, serviços. Hoje o PIB brasileiro é mais da metade representado por serviços, de modo que o Estado agora, a presença dele passa a atrapalhar. Então houve um sucesso nesse desenvolvimento, aí agora o Estado passa a atrapalhar. Então se pudesse sair, vamos dizer assim, de tanta regulação, de tanta especificação a respeito do que pode, o que não pode fazer e de obrigações do que tem que fazer, isso ajudaria bastante. E isso se chama liberdade. E é isso que essa liberdade, essa medida provisória da liberdade econômica está, de certo modo, atacando. Exatamente. É isso que se pretende. Agora, tem outras medidas que ainda precisam vir a ser adotadas, mas muito importante que isso tenha vindo, pelo menos atualmente. Muito bem. Só confirmando aqui a pergunta anterior que a gente havia feito. Olha só. Oi, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Harold Ayala. Sou de Montes Claros, Minas Gerais. Boa noite, Harold. Proprietário da loja HD Multimarcas. Trabalho com confecção e está muito difícil manter as atividades comerciais. Os impostos e encargos sociais estão altíssimos. Era a isso que eu me referia agora há pouco. Imaginando que tivesse qualquer alcance essa medida provisória, a reforma tributária, e você explicou muito bem também a questão trabalhista, todavia. Muito bem, mas vamos lá. Existem também pontos polêmicos nela que que gerou maior discussão lá no Congresso Nacional. Vamos acompanhar agora um VT que nos traz o texto como ele ficou. Os deputados deixaram na redação artigos como: o empregado precisará ter pelo menos um domingo de folga a cada 3 trabalhados. Além disso, o pagamento será em dobro. Carteiras de trabalho deverão ser emitidas de maneira eletrônica e a identificação do empregado será pelo CPF. A proposta determina também que serão obrigatórios os registros de ponto somente em empresas com mais de 20 funcionários. E o alvará para pequenas empresas como sapateiro e costureiras será dispensado. Muito bem, olha, tem alguns pontos aqui importantes que dizem respeito à vida comum das pessoas. Trabalho aos domingos, Gabriel. A gente já tem alguma coisa que já é semelhante isso aí em algumas categorias particulares, não é? Exato. Como é que ficou isso, explicando bem? Anteriormente, se eu não me engano, são 78 categorias que tinham essa possibilidade de, por meio de acordo, a conseguir trabalhar, o empregador e empregado chegarem a um acordo de trabalhos aos domingos e feriados. O que mudou, na verdade, agora é essa flexibilização. O acordo ele poderá envolver qualquer área de atuação e o sistema de rodízio. Então, desde que ele tenha um dia de descanso, que não necessariamente era o domingo, que a lei determinava, ele poderá ter esse dia de descanso e o domingo ser trabalhado. Então, isso faz parte dessa série de flexibilizações pequenas que a nossa legislação do trabalho, que também voltando, ela é muito densa, ela é muito inflexível quando a gente vai falar de empregabilidade. Que até é um ponto que eu acho que, olhando a história, eu discordo até um pouco do Marcos nesse ponto. Eu acho que a simbiose hoje, essa união entre governo e economia nossa, ele foi mais prejudicial do que teve benefício. Porque a gente conseguiu se manter numa economia aquecida, forte, que cresce, mas a gente nunca saiu da República Velha, por exemplo, em grandes empresas. Hoje o que move o Brasil ainda é a simbiose entre setor produtivo de base e o governo. Toda a massa empresarial que não está aí, ela continua muito refém de regulações como essa, de, por exemplo, contratar alguém para trabalhar nos domingos ser uma coisa tão complicada e específica. Isso
como a gente discute, parece meio óbvio para a gente, mas a gente tem que entender a história dessa legislação para saber se ela é tão óbvia. Para a gente deveria ser no ponto que a gente chegou, a nossa liberdade econômica deveria estar nesse ponto já. Pergunta, a liberdade econômica vai ajudar a nossa indústria a crescer, porque a gente está há décadas atrasados no crescimento da nossa indústria? Ele favorece, ele ajuda sim a indústria a crescer. Mas existe uma tendência, de modo geral, no desenvolvimento econômico dos países, que de modo geral a indústria tende a perder um pouco de espaço, especialmente para serviço, tá? Agora, aí é tanto uma questão, evidentemente, de você permitir, né, o crescimento da indústria, mas principalmente qualitativamente. Então, são investimentos que precisam ser feitos na área industrial, mas para torná-la mais eficiente, nesse caso, com melhor uso dos recursos, né? Com menor tempo. E aí tem a ideia, por exemplo, da necessidade de investimento em infraestrutura e uma série de outras condições. Sim, a MP de Liberdade Econômica deve ajudar nesse sentido, sim, deve favorecer, não é? Mas não é também uma solução aí, a partir de agora nós estaremos salvos. Não é bem assim agora também, tudo é não. simples, né? Tem muita coisa ainda para ser feita. Olha, vão chegando perguntas aqui, eu vou repassando a vocês. Se virem aí, hein? Olha só, sou contadora em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Aqui temos uma barreira muito grande com a vigilância sanitária e com o Corpo de Bombeiros. Essa proposta chega aqui no interior? Essa proposta chega no Brasil inteiro. Essa proposta chega no Brasil inteiro. Olha aí, uma das coisas, inclusive, que a gente de vez em quando ouve falar. Existe uma burocracia tão grande, uma necessidade tão grande de retirar documentos e aprovações, que muitas vezes alguns inescrupulosos servidores públicos cobram para fazer o seu próprio trabalho. Cobram daquela pessoa. Isso a gente ouve falar muitas vezes, não é verdade? O fato de você retirar tantas necessidades, tantos certificados, tantos documentos, isso ajuda muito, inclusive nesse aspecto. Então, eu já quero até perguntar aqui, olha, foi aprovada a carteira de trabalho digital. Documentos públicos digitalizados, isto é, documentos públicos digitalizados terão o mesmo valor jurídico e probatório do documento original. Registros públicos em meio eletrônico, isto é, registros em cartório, como o registro civil de pessoas naturais, registro de imóveis, constituição de empresas, podem ser publicados e conservados em meio eletrônico. É uma grande mudança. Talvez atinja justamente aqui a pergunta da contadora, não é, Gabriel? E a pergunta dela é uma ótima pergunta, porque a gente ainda tem essa pergunta atrás da orelha se essa lei vai pegar ou não. Essa coisa meio Brasil, tem uma lei nova, ela vai pegar ou ela não vai. E essa lei ela vem para mudar realmente a estrutura de como a gente lida. Então, toda essa questão de digitalização toda a burocracia brasileira entrando num século novo, que é isso. Abrir empresa é papel, é cartório, é certidão, é carimbo. E quando você digitaliza tudo isso, a própria junta comercial aqui do Distrito Federal começou isso com um processo completamente digital para abertura de empresa. Eu vou perguntar agora uma outra coisa. Cartórios vão hoje ser menos requisitados para isso? Ou os cartórios continuam tendo a mesma... será necessário o mesmo trabalho cartorial? A esperança é que ele diminua. Com esse tipo de procedimento, principalmente pelo que é adotado em assinaturas digitais, que tem legislações específicas. Então, o cartório ele perde um pouco do lugar, porque hoje você é empreendedor, você pode ter o seu, que chamam de token, que é a sua assinatura digital. Então, esses documentos são assinados digitalmente, eles têm validade perante o Brasil todo. Então, você não precisa ir lá. Aquela ida presencial aos cartórios vai... Que é um absurdo do Brasil de eu tenho que provar que eu sou eu e ninguém acredita se não for o governo que falar que sou eu. Eu ouvi uma crítica recentemente ao trabalho cartorial no Brasil, de que nos Estados Unidos praticamente não existe, só no Brasil. Porque não tem cabimento. Você faz uma assinatura, você tem que ir no cartório para poder comprovar que aquela assinatura é sua. Agora, se não for, então você vai responder por isso na justiça, se tiver algum dano a uma outra pessoa. É assim que precisa ser. Você está colocando a assinatura lá, presumivelmente é a sua mesmo, né? Mas tem sempre determinadas normas que estabelecem. Você tira cópia de um documento, você tem que ir lá para atestar de que de fato aquilo é uma cópia.
Isso não faz muito sentido. Isso de papel, né? Isso não faz muito sentido. Hoje em dia, cada vez mais, e nas empresas, as pessoas estão tratando tudo de forma eletrônica. Hoje, nós temos uma quantidade maior de linhas telefônicas celular do que gente no Brasil. E as pessoas, praticamente, ou quase todos, têm um aparelho, um smartphone na mão. Então, a tendência é sempre digitalizar aquilo que for possível em termos de informação e documentos. Muito bem, gente. Olha, chegando muitas perguntas aqui, eu quero agradecer. A gente ainda não tocou especificamente na carteira de trabalho digital, a gente já fala sobre ela. E também, alguém está perguntando, para fechar uma empresa, muda alguma coisa? Espera aí, já a gente volta trazendo um montão de perguntas no próximo bloco, ok? Até já.